Conseguimos? Estamos aí? Tá todo mundo aí? Cadê você? Levanta a mãozinha, quem chegou? Oi, olá. Ó, eu vi um coraçãozinho. Lula, ok. Naná, Ellen, D, Cris. Peraí, deixa eu chamar a Eliette aqui, peoples. Espero que dê certo agora. Olha, são 15h45. Tô chamando. Olá! Agora Oi! deu certo. Ai, aleluia. Vamos começar. Eu só vou falar rapidinho de novo algumas coisinhas. Por quê? Porque aquela live eu acabei deletando, então para ficar gravado algumas coisinhas, tá bom? Rapidinho, ok. Li. Ó, a intenção das lives. Eu acho que a maioria das mulheres que estão aqui no grupo, as que entraram, lembram da época que a gente fazia Tarde da Bênção, que a gente ia na igreja, se não me engano era de terça-feira, eu lembro a Norma e a Bel, a pastora Lu, minha mãe, eu, a Lori, algumas mulheres, e a gente fazia uma Tarde da Bênção, que era uma reunião de mulheres, a gente orava junto, a gente louvava e a gente compartilhava a palavra. E acabou ficando muito difícil, primeiro por causa de localização, e segundo que muitas mulheres trabalhavam. Mas muitas mulheres também vinham até mim, até minha mãe, e perguntavam se a gente não ia fazer de novo, porque era uma coisa legal, que era um momento divertido, onde as mulheres podiam estar junto e tal, e acabou passando o tempo e não dando. Quando a Naná veio com a ideia da gente fazer live, eu pensei, gente, pode ser a nossa Tarde da Bênção. Tudo bem que eu acho que esse nome é bem antiguinho, a gente pode até pôr outro nome, quem quiser, me dá sugestão aí. A gente põe outro nome, não é? A gente dá outro nome para a live para ser o nosso encontro semanal, se Deus quiser, se Deus permitir, toda sexta-feira esse horário. O assunto sempre vai ser uma mulher da Bíblia, e eu gostaria sempre de ter uma convidada, como hoje a nossa doutora Eliette, que vai falar sobre uma das mulheres da Bíblia. Então, qualquer uma das mulheres da nossa igreja está convidada, Ai, Marcinha! Até quem não é da nossa igreja, por exemplo, a Marcinha, se quiser participar como convidada, é só me chamar no particular, dizer sobre qual mulher quer falar, e a gente troca figurinha durante a semana e a gente marca um dia para se apresentar, tá bom? Então esse é o mais principal, o que precisa ficar gravado. Segunda coisa, a live é legal a gente participar na hora? Muito, porque a gente pode trocar conversa, falar oi, né? Mandar pergunta na hora. Porém, se você não puder assistir na hora, você pode assistir até 24 horas depois, que ele fica gravado no portal lá da igreja. Então é só entrar no portal Cofã e assistir a live, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. Compartilhem agora com quem você quiser, ó. Pega o aviãozinho aqui embaixo, não tem embaixo assim das coisas, tem um aviãozinho aí. Você aperta o aviãozinho e manda para quem você quiser. E quem tiver online agora, por exemplo, já pode entrar aqui dos seus amigos, entendeu? Já podem estar participando. Quem me ajudou muito com isso foi a Naná e a Gabi, né, Eliette? Elas ajudaram a gente pra caramba, né? Bastante. Porque a gente não tinha noção de nada. Nenhuma. Eu falei assim, nós somos jovens senhoras, então a gente a nossa tecnologia é mais papel e caneta. Então, é verdade, agenda. Não é agenda de verdade. Então a gente não tem tanta familiaridade com esse tipo de tecnologia, mas eu acho que vai dar certo. A gente aprende, a gente é inteligente, né, Eliette? Com certeza, nós estamos abertos ao conhecimento, vamos aí. Ai, Senhor. Mas acho que vai ser legal. Gostaria muito que vocês participassem sempre, né, Li? Sim, eu chamei Eliette de Li, gente, porque a gente é super íntima, né, Li? Mas ela é uma mulher muito estudada, ela é uma advogada, bem competente, graças a Deus. Obrigada. A gente tem bem competente, a gente tem esse acesso, a gente tem essa pessoa na igreja, nos ajuda pra caramba com as coisas da igreja, com a secretaria, mulher super mega organizada com as coisas. Amém, gente. amém. Não é, Li? É muito bom ter uma pessoa assim, podendo nos ajudar. Então, agora eu vou passar a palavra para a Eliette.
ela vai se apresentar mais detalhadamente e vai começar o assunto, tá? Quem quiser mandar... Alguém falou muito rica, Eliette. Deve ser a Ellen. A Ellen que falou isso. Muito rica. Ai, Gabriela, Liette. Liette é meu apelido lá na minha mãe. Liette. Ah, é? Ah, não. Aqui pra mim é Li. Mas é mais íntimo, Li. Mais íntimo. Então, gente, fiquem à vontade também para mandar perguntas. Você tá rindo, né, Ellen? Então, agora eu vou passar a palavra para Eliette e ela fica à vontade para se apresentar e para passar para a gente o começo, né, do que a gente vai estar tratando, tá bom? Li, fica à vontade. Amém. Obrigada, pastora, pela apresentação, pelos elogios. São muito bem-vindos, mas toda a honra e glória ao Senhor, né? Amém. Que nos dá essa capacitação. Eu gosto muito das coisas organizadas mesmo, acho que é um dom de Deus, né? E a gente usa para o bem do próximo, né? Também. E uma boa tarde a todas, meninas, as internautas, olha como tá chique, internautas. Chique, né? E é um momento também especial, diferente, é a primeira live que também estou participando, né? Achando muito interessante. Então, tudo é novidade. Me perdoem aí as gafes, né? Alguma coisa que não sair a contento. A gente vai melhorando, né, pastora? Vai. Uhum. Tá. E como a pastora falou, sobre quando ela falou sobre a live e tal, eu fui comecei a pensar, né? E me veio, eu tava tomando banho, tenho muito esse negócio, às vezes eu tô tomando banho, eu também. Umas ideias assim, né? Eu também. Meus melhores momentos de oração e de ideias é dentro do chuveiro. Chuveiro no carro são momentos especiais. Eu também. E um desses momentos veio à mente sobre a questão de Débora, né? Que eu já ouvi falar sobre a Débora na Bíblia, mas eu não tinha efetivamente lido o livro, né, Juízes, que está lá nos capítulos 4 e 5, que fala sobre Débora. E a questão que também me chamou a atenção é pelo fato de estar assim... não tão atual na minha área, não sou juíza, mas está dentro do direito, né? E então, Débora, que foi o nome, Débora, né? A gente foi pesquisar, ele é abelha, né? É conhecido como abelha, também como mulher trabalhadora, esforçada, né? E a história dela está bem relatada lá no livro de Juízes, capítulos 4 e 5, como eu falei. Onde a Débora ela era uma profetisa, né? E também foi a quarta juíza, que nesse período tinha muito essa questão, né? De juízes e tal. Aí parece que morreu o Eude, salvo engano, aí se eu errar algum nome, né? Me perdoem. Então morreu o Eude e ela assumiu como juíza, né? E uma história muito interessante dela... em relação a, assim, ela ficava sentada debaixo de uma tamareira, né, de uma árvore, e ali os israelitas, né, iam até ela para se consultar, para discutir as questões, para ela realmente julgar, né, as questões ali de Israel, que estavam, naquela época, nas mãos do rei Jabim, porque o povo de Israel não estava fazendo o que agradava a Deus, né? Reprovava as atitudes deles, né? Então Deus os entregou na mão desse rei. E eu não sei se para fazer esse primeiro resumo, é isso? Qualquer coisa você me interrompe, né? Isso. Deixa só eu falar uma coisinha. A Luana está me dizendo que se a gente tirar... Ai, a Ellen, misericórdia. Se a gente tirar os comentários agora, a gente consegue ver melhor e participar melhor. Aí na hora das perguntas, a gente abre os comentários. Só tem um detalhe, eu não sei fazer isso. Alguém me ajuda aí, Luana ou Gabi, me orienta como é que eu faço para tirar os comentários agora. E só mais uma coisinha, estamos com uma participação internacional, tá, Eliette? Nossa, Lucas lá de Dublin. Que está aqui conosco. Oi, Lucas! Obrigada, querida. É verdade, Bia. A gente gosta de comentar. Eu também sou as que gosto de comentar. Vocês acham melhor deixar os comentários ou tira, gente?
que você os acha, Li? comentários. Então, por exemplo, esse último, ele fica bem É a no Gabi, rosto. Eu também não gosto de sei, comentar. não sei se É, aparece para todas, fica no mas seu para mim rosto. não tem problema, né? Se Ah, acho que eu acharem vou que deixar o tem problema. comentário. Deixa, Vamos né? deixar, então. Isso, estão falando para deixar, vamos deixar. Tá, então Aí vai, então perfeito. pode começar, pode continuar, Li. Tá. Então, deixa eu ver se eu não perdi aqui a linha do raciocínio, que a gente usa muito isso Isso. no processo. Não posso perder a linha do raciocínio. Isso é verdade. Então, Débora, ela era juíza, né, ali na época, e os israelitas, como eu falei, estavam nas mãos do rei, porque eles faziam as coisas desagradando a Deus. Nada parecido com hoje, né? Não, Mas imagina. nada. Enfim, e aí tinha esse rei na época, o Jabim, onde ele né, comandava o seu exército e tal, e tinha um comandante do exército chamado, acho que é Císera, né, com Císera. S aí, Císera, né? Uhum. Císera. E em uma dessas ocasiões ali, Débora, né, sentada ali embaixo da tamareira, né, ela ouviu a voz do Senhor, né, e pediu para chamar um dos israelitas lá, que acho que era algum líder de alguma tribo da época, que era o Baraque, e o chamou e deu uma direção para ele em relação a uma Ai, guerra que teriam, né? E aí, eu posso continuar dessa parte? Vai continuando? pode, vai embora. Contando a história, né? Certo. Vai E aí embora. deu a direção, deu a Não, direção, passou para o Barack. desculpa até te interromper agora, porque o importante é que nem eu fiz a pesquisa um pouco, agora, tipo, 20 minutos atrás, até te falei. Eu fiz a Certo. pesquisa mandando como é que chama? Uma lista de Uma transmissão. lista. Tipo, quem já tinha ouvido falar de Débora, que tinha Débora Uhum. da juíza Débora. E, Certo. como que eu te falei? Acho que foi 60%, né? Que eu te falei? Uhum, foi É 60%. 60% das pessoas só que ouviram falar de Débora. Então, tem muita gente que não sabe quem é Débora, nunca ouviu falar. É. E então a gente precisa pôr as pessoas a par de quem ela foi e do que se trata a vida Uhum. dela. Então, é legal você fazer essa explanação. Certo, certo. E um detalhe interessante que eu não falei logo no começo, quando a gente começa a ler lá Juízes 4, né? Ele fala Débora profetiza, mulher de Lapidote, né? E o mulher de Lapidote, eu pesquisei também, tem duas situações que o pessoal coloca como sendo, né? Lapidote, que significa tocha, mas eles falam também mulher de Lapidote, então não se sabe aí se a Débora era casada com Lapidote, né? Então fica uma situação. Mas o que é interessante, tocha, que é algo, né, que até me chamou a atenção. Eu falei, nossa, tocha, acho que ela era do fogo, ela gostava do terra. Então, Mulher da lavareda. Mulher da lavareda, né? Então a gente vê trazendo para o nosso dia que lá também, lá atrás, né, nos primórdios, nós já tínhamos a mulher realmente temente a Deus, né, e Débora, e eu vejo que ela era muito cheia do Espírito Santo, porque ouvia a voz de Deus, discernia e passava, né, tanto que ela passou para o Baraque, olha, reúna aí os 10.000 pessoas, né, do seu exército e tal, porque você vai lutar contra o Císera, que é o comandante do exército lá do Jabim, do reino Jabim, né? E algo interessante nessa passagem, que tudo também está dentro do capítulo 4, que quando a Débora falou para o Baraque, né, falou, olha, reúne e você vai lutar, tal, contou todo o que Deus havia passado para ela, e ele falou assim, mas você vai comigo? Porque se você não for comigo, eu não vou. Como assim, né? Então é algo que realmente me chamou a atenção, né? Quando ele falou isso para ela, e ela falou, tá, tudo bem, né? Isso na minha linguagem de hoje. Não, tudo bem, eu vou com você. Só que essa tua atitude, né? A atitude de você falar, eu não vou sozinho, só vou se você for comigo, o Císera, o Deus não vai te dar nas suas mãos essa honra. Uma mulher é que vai matar o Císera, né? E então
E aí aconteceu todo o período lá da guerra, o Císera reuniu 900, se eu não me engano, cavalos lá, carroças de ferro, uma coisa Carruagens. assim. Carruagens, né? E foram para a guerra. E nessa, parece que houve também uma estratégia de Deus, direcionada por Deus para Débora, falando, olha, vai pelo rio. Então, muitas dessas carroças foram ali mergulhadas no rio e todo o exército de Císera foi morto, né, ao fio da espada, como está na Bíblia. Então, assim, a profecia de Débora, o que ela ouviu, estava ali se cumprindo porque o exército de Císera estava sendo dizimado, né, por Baraque e todo o exército. Se eu puder até fazer uma intervenção aí, tem alguns historiadores que dizem, porque no capítulo 5, inclusive, no final, tem o Cântico de Débora, né, que talvez a gente fale mais pra frente. E ela fala sobre o rio, acho que é Rio Quilom, eu não lembro o nome do rio, que o rio encheu e derrubou o exército, né, e os historiadores dizem que durante aquela noite, a noite antes deles irem para a guerra, houve uma chuva muito forte, uma enchente desse rio, e aí que fez com que levasse todas as carroças do rio para dentro do rio, todas essas carroças em volta do rio, para dentro do rio. Então os caras ficaram sem armamento, ficaram sem nada, porque estava tudo dentro das carroças. E aí, por isso que fala que quando o Baraque foi, disse que o povo fugiu a pé. Não fala isso? Isso. Que o exército fugiu a pé e o exército de Baraque matou todo mundo ao fio da espada, porque eles ficaram totalmente desprotegidos, né? Então a estratégia veio do céu, né? Exatamente. Quando Deus quer, não tem jeito. Isso historiadores falam, na Bíblia não tá assim, né? Sim, e na verdade a gente crê que realmente isso é uma interpretação santa, né, por assim dizer, porque ela fala, a própria Débora garante para Baraque que o Senhor ia, né, dar nas mãos dele a vitória, né? Então de que forma seria? Isso aí Deus que teria toda a estratégia, né? Então muito lindo também essa parte e muito interessante também que se cumpriu a palavra de Deus, né? Quando Débora falou para Baraque, que eu achei muito interessante, quando ela falou para ele, olha, tudo bem, eu vou com você, só que a honra não vai ser para você, vai através até de uma mulher. Então aí quando você estava lá, depois da guerra, né, mataram todos os exércitos, só que o comandante, ele conseguiu fugir, né? O Císera conseguiu fugir, foi lá para algum outro lugar, para casa de uma mulher, que era esposa de Quebeu, uma coisa assim também. Queneu, né? E ele foi se esconder na casa dessa, acho que era Jamel. Acho que era Jamel. Jael, né? Jael. Parece nome de homem, mas é uma mulher. Tanto é que quando falou Císera, eu pensei, nossa, será que é Cícera? Aí eu fui olhar Císera melhor. parece mulher, Parece mulher. E aí esse Císera, que é o comandante do exército do rei Jabim, ele se escondeu na casa da Jael, porque eles, né, o rei tinha uma ligação lá com o marido dela, tá? Ela acolheu Císera lá. E aí deu algum tratamento, deu um leite, que ele queria um leite e tal. Ele estava muito cansado, porque tinha brigado, né, lutado, e foi descansar lá na casa dela. E ela cobriu com panos e tal. Só que em determinado momento, para se cumprir a palavra do Senhor, coisa assim tremenda, essa mulher Jael foi aqui, matou Císera. Olha que coisa de doida, né? As coisas do Senhor muitas vezes. Então, cumpriu o que a Débora tinha falado, né? Falou, olha, Baraque, você não vai ter a honra, quem vai ter vai ser a mulher. Então, essa Jael, que matou o Císera, o comandante, e aí venceram a guerra, para a honra e glória do Senhor. Então, eu vejo que a história de Débora, a única juíza registrada, né, pelo menos que eu saiba, na Bíblia, e a importância dela, né, com outras também mulheres, né, Maria Madalena, Ana, Maria, mas Débora, ela teve ali o seu momento muito especial, né, que Deus deixou ser registrado para trazer para nós um ensinamento. Então,
algumas situações, eu não sei se de repente eu falo agora, algumas características que eu observei. Vai embora. Vai indo, né? Segue o barco. Segue o barco. Uhum. Então, o que eu observei, né, no meu coração, essa história da Débora. A primeira, o que me chamou bastante atenção é uma juíza, como eu falei, voltada ali para um trabalho, né, semelhante ao que eu faço hoje, mas na condição de juíza, de julgar as causas ali dos israelitas, né? Cheia do Espírito Santo, porque ela ouvia do Senhor, porque ela discernia, né, o que Deus falava com ela. Achei assim muito lindo. Então hoje, para nós mulheres, que nós precisamos realmente ser cheias do Espírito Santo para ouvir a voz do Senhor. Exato. E eu também fiz uma pesquisa de um pregador falando que a Débora, ela não inventava leis, porque já tinha, na época era a lei de Moisés, né? Isso, então ela não inventava, ela seguia fielmente as leis ali de Moisés. E na nossa vida hoje comum, eu falo, por exemplo, de um juiz, de uma advogada, nós precisamos seguir realmente as leis, né, dos códigos, né? E ela também, naquela época... então era muito fiel à palavra, né? Que nós temos que ser hoje também, fiel à palavra de Deus, na Bíblia, né? E como característica também de uma pessoa muito sensata, de uma pessoa equilibrada. E outra que a gente vê, agora trazendo para um papel também um pouco do homem, né? Quando o Baraque fala para ela, olha, se você não for comigo, eu não vou. Mas como assim, né? Você é um homem, né? Hoje em dia a gente vê o sacerdote, né? Você imagina de falar para os nossos maridos, olha, tá acontecendo tal coisa, você tem que resolver. Ah, não, mas eu não vou se você não for comigo. Então acaba tendo uma inversão de valores, né, que não pode ser. E aí, infelizmente, algumas mulheres, né, a gente não vai generalizar, mas uma ou outra acaba tomando a frente de uma situação. Às vezes você vai analisar o contexto e fala, mas por que ela fez isso? Puxa, mas o marido deixou de fazer. Né? Não só o marido, mas alguma outra situação em que envolve o que o homem deveria fazer e não fez. E aí a consequência vem, porque Deus já tinha falado para ela, olha, para ele, né? Você não vai, a honra não vai ser sua. Então hoje em dia a gente infelizmente tem essa questão, né? Não é que a mulher ela quer ser uma mulher que quer tomar a frente de tudo, a cabeça, sabe que não é Bíblia, não é. Mas o homem também precisa adotar a postura do cabeça do lar, né? De realmente proteger a mulher e não colocá-la lá na... Praticamente ele colocou a Débora lá na frente linha de batalha. Da linha de batalha. Você dá a direção, você comanda, só não vai lutar. Né? E do jeito que a gente viu que Débora era, se precisasse, era bem capaz dela catar uma espada e sair. Pelo menos a cara dela é mais ou menos dessa, né? Exatamente. E uma coisa também que eu achei muito interessante, eu estava ouvindo também uma pregadora, que a gente acaba buscando informações para poder ter uma base, né? E ela falou algo que eu não tinha pensado, porque ela falou que como Débora, ela se sentava, né, debaixo de uma tamareira e atendia as pessoas ali no público. Ela não chamava para casa dela, né? E aí ela falou assim, Naná, era baiana essa daí. E ela falou algo, né? Ela fez uma interpretação de assim, afastar da aparência do mal a mulher. A mulher às vezes não pode ficar ali, né, no lugar reservado, conversando com a pessoa, mesmo que seja um aconselhamento. Ou você vai com seu esposo, ou você chama algum outro irmão, irmã para estar junto. Então, Débora já tinha sabedoria lá atrás, né? Que atendia as pessoas debaixo da árvore, né? E além de uma série de outras qualidades que eu também observei nela, né? A questão de em tempo de guerra ela teve ali um equilíbrio, né? Porque ela poderia estressar, né? E como vai você então? Poderia ele sair dos trilhos, mas não. Eles estavam numa crise, né? Exato. Por acaso estamos também.
Então, estamos numa crise. Se nós mulheres não realmente dobrarmos os nossos joelhos, orar, clamar a Deus para auxiliar nossos maridos, para dar uma direção, que às vezes no curso, né, do Casados para Sempre, o pastor Mário fala muito disso, né? Que Deus ele vai dar uma direção para o casal, ele não vai dar uma direção para a esposa, nem outro para o marido, né? Eles vão seguir juntos. Então, eu acho que é uma lição, uma história muito linda que aconteceu, que Deus deixou para realmente nos trazer muito ensinamento, né? Então, e um registro importante, né, nessa questão. Se você até me permitir falar ainda, quando você falou a questão da mulher como cabeça, né, a Cris fez um comentário, a Cris da nossa igreja, né, para quem não sabe, a Cristina é viúva já há alguns anos, não sei quantos anos, se a Cris quiser colocar aí, acho que faz, sei lá, uns 6 anos talvez, não sei. E ela falou que a mulher, às vezes, precisa tomar esse posicionamento de ser cabeça. Não é fácil para a mulher, porque a mulher, de uma certa forma, não foi feita para isso, mas o Senhor capacita, né? Amém. E não só no caso, por exemplo, da Cris, que é viúva, né, e teve que segurar a rédea da casa na mão durante 10 anos, Cris, já? Nossa. Misericórdia, 10 anos. Então ela tinha a Carolzinha pequenininha, tinha os 2 que eram mocinhos, eu tenho 2 meninos que têm a idade do que os meninos tinham na época, então eu sei que não deveria, não foi brincadeira, né, não foi uma coisa fácil. Só que existe também hoje muitas outras mulheres dentro da nossa igreja, ou fora, ou de outras igrejas, aonde elas têm que também tomar a rédea espiritual de dentro do lar. Sim. Né? Sim. Posso dizer hoje, talvez até por experiência própria, às vezes acaba para essa mulher a responsabilidade de levar a parte espiritual do lar, né? A Denise está falando, o Senhor capacita mesmo, e capacita. Porque se nós estivermos, como Débora, né, mostrou pra gente, se a gente estiver alinhada com as coisas de Deus, mesmo quando há omissão do cabeça, omissão do homem, o Senhor nos levanta, nos capacita, nos dá estratégia, né? Amém, você viu a estratégia veio de Débora, né? Então, Deus está levantando as Déboras hoje em dia, né? Até a Naná pôs isso aqui, mulheres sendo Déboras. Deus está levantando as Déboras nos lares hoje em dia. Sabe, as mulheres que levantam, que vão para debaixo da... Como é que era? É o quê? Da masqueira? Da tamareira. Tamareira? Então, as mulheres que vão para debaixo da tamareira, sabe? Para poder buscar o Senhor e dirigir a sua casa, né? Então, a gente... E não só a sua própria casa, às vezes você, né, você, Eliette, ou outras mulheres da igreja, às vezes a gente está em situação difícil e está ajudando outras. Para ajudar outras pessoas, exatamente. Para dirigir a vida de outras pessoas, né, na direção do Senhor. E dentro da palavra do Senhor, como você falou, né, que Débora não era tipo, da minha cabeça, deixa eu ver o que é melhor fazer. Não, ela ia debaixo da lei de Moisés. Ela não era uma mulher... ela não julgava aleatoriamente. Ela tinha bases legais para fazer o que ela tinha que fazer, né? Então, eu acho isso muito importante. Hoje em dia, como as mulheres são... a gente costuma falar que a questão do movimento feminista, das coisas tal, eu não sou contra nem a favor de nada. Eu acho que tanto o machismo quanto o feminismo são duas, na minha opinião, tá? Machismo quanto o feminismo são coisas ruins quando se trata de extremos. Porém, eu acho que a mulher tem seu lugar, o homem tem seu lugar, a mulher tem seu papel, o homem tem seu papel. Um homem nunca vai gerar um bebê, entendeu? Para uma mulher carregar um saco de cimento é uma coisa difícil, então cada uma tem o seu papel, né? Cada um tem o seu papel bem definido. Não significa que um está acima ou abaixo do outro. Significa que são papéis de cada um. Porém, às vezes a mulher precisa assumir alguns papéis que é do homem. E Deus a capacita para isso quando há necessidade, né? É verdade. E até interessante quando você fala isso, a questão dos papéis, né? Porque Deus falou para ela que era para falar para Baraque.
Ela o chamou, então Deus trouxe para ele, né? E ele recusou aquela situação. Ele falou, se você não for, eu não vou. Então ela realmente se viu na situação de, puxa, se eu não for, né? Ele também não vai. A palavra de Deus precisava ser cumprida. Então existe isso também. Às vezes dá uma direção pro homem, mas é o que você falou. Ele não assume e aí alguém vai ter que fazer aquele papel, né? É claro, dentro da sabedoria, ela não se sobrepôs ao Baraque, ela não discutiu, né? Verdade. Mas teve ali um discernimento para ser cumprida. E isso na nossa casa também eu vejo, né? Eu até como testemunho, eu, uns anos atrás, eu tinha muita dificuldade com a questão da submissão, que eu achava, puxa, mas eu sempre tenho que ficar ali esperando a resposta. Eu falei, não é assim. É a mesma missão, é você estar junto, é caminhar na mesma linha, né? Exatamente. Então, tem um ensinamento da palavra de Deus através desse livro de Juízes, onde conta a história de Débora. É muito interessante. E algo também que, não sei se você vai falar também um pouco depois, é a questão do significado de Débora, de abelha, né? Que abelha é o quê? O mel, né? Uma coisa doce, uma coisa que... E a abelha trabalha muito em conjunto, não trabalha unicamente ali para ela própria, né? Ela trabalha também com um objetivo de ajudar outras pessoas, como você falou. Nós precisamos, às vezes, ter uma palavra para uma irmã, uma abelhinha que está meio doentinha, então vou lá, tenho cuidado. Engraçado que eu também ouvi que quando fala do mel, essa pregadora ela falou assim, engraçado, Débora, a abelha... Aí remete à história de Canaã, de Deus, a terra prometida, aliás, quando fala Deus emana leite e mel. Mel do quê? Abelha. Então eu falei, puxa, tem uma coisa ali. Verdade. Achei pensado nisso. Interessante. Então ela falou que a abelha... A Débora tá se achando, né? Vocês estão vendo que minha prima tá se achando aí. Toda hora ela tá, oiê, sou eu sou Débora. Pra mim não tá chegando os comentários. O meu ficou congelado. Não, ficou congelado na Luana. Não tô vendo. Não, tá vindo. Mas é assim, eu acho que... Eu não sei se vai fazer mais algum comentário também sobre toda essa história, né? Mas foi um aprendizado muito bom. Então, a Mel também tá colocando, né? Eu sou o Mel, né? Que a Mel a gente chama de Mel, a Melina, né? A gente chama de Mel, ela é o Mel. E, chama Débora. A Débora, a gente cresceu, a Débora, minha prima, a gente chama ela de Bia. Eu não vou explicar aqui o porquê, depois qualquer dia, se a gente tiver oportunidade, a gente explica. Mas, assim, os primos chamam ela de Bia, os primos chegados e tal, chamam ela de Bia. Mas o nome dela é Débora, e ela sempre amou dizer que o nome dela era Débora, que significa abelha, e ela sempre falava isso, né, Bia? E eu fui hoje pesquisar bastante sobre a abelha, né, que eu falei assim, tem que ter alguma coisa que ligue a abelha com a Débora, né? Com as coisas e tal. E eu vi algumas coisas que achei muito interessante, até passei pra você, né? Isso, passou. Que tipo assim, eu pus assim, né? Curiosidade sobre a abelha. Primeiro, elas são responsáveis por 80% da polinização no planeta. Vocês têm ideia? Nossa. 80% do que nós temos de planta, de árvores, de tudo, 80% disso se deve às abelhas. O que a gente pode aprender com isso também? A questão de que o evangelho de Deus ser levado para as nações depende de nós, das Déboras. Entendeu? Nós, Déboras, temos que sair polinizando os jardins da vida, né, recolhendo os polenzinhos e fazendo as transferências, levando o evangelho do Senhor para onde a gente for. É nossa responsabilidade, né? Então, são seres, né, que vivem socialmente em colônias, que você abordou sobre isso, né? Elas são sociais, elas não vivem sozinhas. Uma abelha sozinha, provavelmente ela está perdida, né? E ela fica desorientada, ela fica estressada. Eu ouvi dizer que a abelha se estressa quando ela está sozinha. Ela precisa de companhias. E a gente pode ver, porque aqui em casa eu lembro uma vez que teve tipo uma invasão, vamos dizer assim, de abelhas. E primeiro começou com uma.
daqui a pouco aparece outra, quando eu vi tinha um monte de abelha ali perto da janela da cozinha, várias abelhas, porque uma chama a outra, não tem jeito. Nossa, né? Elas estão sempre juntas. É raro você ver uma abelha sozinha, muito raro. E isso serve para nós também. Então o fato, por exemplo, hoje, de nós estarmos cada um nas nossas casas, a gente hoje valoriza tanto a nossa colmeia, que é a igreja, sim. né? Que tipo, a gente fala, como eu gostaria de estar do lado da abelhinha, da Eliette, da Lula, de não sei quem. Então a gente, como chama? A gente precisa disso, precisa dessa falta, dessa coisa. né? E a abelha, ela não fica o tempo todo na colmeia, ela sai para evangelizar, no caso, para polinizar, e volta para a colmeia para trazer alimento, né? Então, essa é a nossa vida. A gente é assim. A colmeia pode ser tanto a igreja local quanto o reino de Deus em geral, né? Amém. Um precisando do outro, um colaborando com o outro, um ajudando o outro, né? A questão do mel também. Elas produzem mel, elas produzem a cera de abelha, elas produzem geleia real e elas produzem própolis. Segundo a medicina homeopática, o própolis ele é um antibiótico natural. Sim, né? Então, a abelha é um serzinho... Imagina se extinguirem as abelhas no planeta, a gente vai ter muito problema com isso. Eu ouvi dizer também que o mel é um alimento completo. Ele tem quantidade de açúcar, de água e de proteína suficiente para sustentar uma pessoa se ela precisar. Então, vamos supor, se você ficar perdido numa selva e tiver mel para você comer, você sobrevive o tempo que for necessário, porque o mel tem todas as propriedades que o nosso corpo precisa. Olha bênção, só, né? Nossa, ou seja, tremendo, a palavra de Deus, tremendo. né? A palavra de Deus como mel, né, para nós. E uma coisa que eu achei tão fofinho, que fala assim, as abelhas mais experientes ensinam as abelhinhas mais jovens a produzir mel. Não é fofinho isso? Lindo. Sim, e lá no Novo Testamento fala que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a cuidar das coisas do Senhor. Não fala isso? E a cuidar das coisas da casa. Eu tenho muita mais experiência. velho aqui, gente, não tem a ver com idade, tá? O mais velho tem a ver com experiência, né? Porque tem gente... que entra na igreja pode ter mais idade, tudo tal, e a nossa função como irmãos mais velhos, ajudar esses irmãozinhos mais novos a entender a Bíblia, a fazer o mel deles, porque no começo é a gente que vai estar ministrando, a gente que vai estar coisando, depois a gente vai passando, né, eu tenho algumas pessoas que eu faço, tipo um discipulado, que a gente vai dia a dia. Então, no começo, eu começava a mandar os textos, mandava os estudos prontos. Hoje já não, hoje eu mando o livro da Bíblia e a pessoa que me manda o estudo. Entendeu? Ela tá fazendo o mel dela. Eu ensinei, né, e por acaso a mel é uma delas, eu ensinei a mel a fazer o próprio mel, né? E então, essa é a nossa função também. Então, a função de Déboras não é só dentro do lar, é dentro da igreja. Nós somos Déboras na igreja também. Nós somos Déboras dentro do nosso lar, para interceder pelos nossos filhos, pelo nosso esposo, pela nossa casa. Numa situação de crise como nós estamos, nós nos levantamos, somos corajosas e enfrentamos a situação. Não ficamos chorando, não ficamos, né, lamentando. Eu já até comentei em outras oportunidades que eu tive, a questão da gente ficar vendo noticiário o tempo todo, ficar vendo política o tempo todo. Gente, desculpa falar assim, mas que se exploda. Porque a gente ficar sabendo o que está acontecendo não vai mudar a nossa realidade. É claro que a gente precisa tomar os nossos devidos cuidados, gente, não sou contra isso, pelo contrário, não estou aqui para dar opinião de nada com relação a isso, mas o que eu quero dizer é, pare um pouco, porque a maioria das pessoas estão em casa, pare um pouco de televisão, de noticiário, de internet, de coisa, e volte para a palavra de Deus, para o verdadeiro alimento, para aquilo que te dá coragem e estratégia para enfrentar o que a gente está passando. Né? Que é ela que vai dar isso, né? E uma coisa também legal das abelhas é que cada colônia, cada colmeia tem um odor específico. Então as abelhas não se confundem de colmeia. A abelhinha tá voando, vai para a colmeia do vizinho em vez de ir para a colmeia dela. Não. Cada colmeia vai para sua, cada abelhinha vai para a sua colmeia.
Então, se você é uma abelhinha que fica de colmeia em colmeia toda hora, vai de igreja em igreja, tem alguma coisa errada. Você não está sentindo o cheiro, o odor da sua colmeia de verdade. Onde você realmente é útil, né? Eu achei muito legal isso, muito né? Interessante. Elas não perdem o endereço. Muito, né? Essa comparação foi ótima. Nossa, eu achei o máximo. Eu falei assim, não, eu quero pesquisar sobre as abelhas, que eu quero saber o que eu tenho de abelha. Né? Além de ser atrevida, eu quero saber o que eu tenho de abelha. Excelente. Mas, basicamente, era isso que eu queria falar sobre Débora em si, né? Você tem alguma coisa, Lia, ainda para acrescentar com relação a isso? Eu queria só falar também de uma parte, eu estava até voltando aqui, que dentro dos contextos, está em Juízes 5, né, que é o próximo capítulo, que também fala da questão da Débora, e ele fala do cântico, né, que ela e o Baraque entoaram. E tem uma parte, quando ele fala aqui, deixa eu ver se eu marquei, que eu achei muito interessante, que fala assim, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe em Israel. Então, houve ali também um reconhecimento dos israelitas de Débora abraçando, né, a todos eles e realmente sendo uma voz naquela situação onde eles se sentiram amparados. Né? Então, essa figura também de estar registrado na Bíblia, de que se levantou-se uma mãe em Israel, dessa forma também existe aquela mulher que de repente você está ali se sentindo tão ruim, tão mal, e alguém vai se levantar, uma irmã vai te dar uma palavra, vai falar, nossa, aquela irmã ali é uma bênção, né? Então, que também tenhamos essa característica de Débora do espírito materno mesmo, de você olhar para o seu irmão, né, olhar para o seu esposo, para os seus filhos e realmente acolhê-los, né, não deixá-los às vezes alimentá-los, né, da palavra, alimentá-los de uma forma, de uma estratégia, de uma direção. Então, algo também que me ensinou muito essa questão, né, da história dela, muito interessante. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta que queria saber ou comentário? Eu vi também a Cris colocar aí, né, que essa quarentena está ajudando ela a ter mais contato com a palavra do Senhor. E eu vi também um especialista em comportamento humano, ele não é cristão. Ele é especialista em comportamento humano. Ele fala que as pessoas hoje muito estão dizendo sobre que quando passar a quarentena tudo vai ser diferente, que as pessoas estão preocupadas com isso, com aquilo outro, blá, 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 mudar os costumes, porque agora de preocupação. Esse especialista de comportamento humano, ele falou o seguinte, que vai passar a quarentena, vai passar uns 2, 3 meses e o povo vai esquecer de tudo. Vai tudo voltar ao normal. Normal mesmo, de como era. O egoísmo, cada um por si, Deus por todos. Tudo nesse nível. Por quê? Porque ele falou que precisa pelo menos de 2 anos para o ser humano criar um novo hábito. De algo ser um hábito, de criar uma nova cultura até. Porque até eu estava comentando, não lembro com quem, não sei se era com a Bia, não lembro com quem, sobre a cultura do brasileiro, acho que era com o Miguel, até que eu falei, que a cultura do brasileiro de ser egoísta, de querer levar vantagem em tudo, entendeu? E você pode ver até agora com esse negócio aí do voucher do Corona, gente que não precisa, gente que tem outro dia, tá indo atrás e tá atrapalhando a vida de quem tá precisando, sabe? Fala pra mim se isso não é egoísmo. Fala pra mim se isso não é uma falta de amor ao próximo, entendeu? Então nós temos... A Melina, 2 anos de quarentena, já pensou? Nossa, mas ficar louco, né? É verdade, a nossa cultura é a do céu. Nós temos que ter a cultura do céu, nós como cristãos. Então nós temos que mudar internamente. A nossa mudança tem que ser de dentro para fora. Ajudar os irmãos não tem que ser só agora. Ajudar os irmãos tem que ser sempre. Sempre, né? Nós não temos contínuo, né? Sempre. Exatamente. Não é porque tem uma crise aí. E as crises servem para crescermos, né? Para a gente crescer. Você pode ver que toda vez que Israel estava longe de Deus, o que acontecia? Uma crise.
Era uma guerra, era alguma coisa. Aí o povo vinha, se voltava para Deus. Clamava de novo. Clamava, se humilhava e etc. E basicamente é isso que acontece com a gente também. A gente só lembra de Deus na hora da dor de barriga. Então a gente precisa ter uma postura de filhos do rei, né? Como não sei quem foi que subiu o nome que falou, mas uma postura que nós somos de outro reino. Nós não somos deste mundo. Né? A nossa colmeia faz parte do céu. Nós temos que ter atitudes de cidadãos do céu, né? Somos irmãos, pertencemos uns aos outros, ajudamos uns aos outros e nós não estamos nesse mundo por acaso. A palavra de Deus fala que nós somos salvos para as boas obras, né? Nós não somos salvos pelas boas obras, ou seja, se eu ajudar os outros eu não vou ser salva, mas se eu sou salva, se eu tenho a salvação, a minha obrigação é o quê? Fazer boas obras. Sim. Né? Então, porque nós Deus temos isso que Deus quer, né? Que todos se salvem. Não é só eu, fulano. Exatamente. Então, todos, eu não sou uma abelhinha para ficar dentro da colmeia. Né? A abelha rainha, no caso, que é a que faz os filhotes, a que coisa e tal, é uma só. E essa, eu creio que é a igreja mesmo. É a própria igreja do Senhor, universal, que é quem produz os filhotes. Mas nós, né, você, tudo tal, somos as abelhas operárias. Nós estamos aqui nesse reino para trabalhar, né? É verdade, a Bia está colocando, né? A natureza aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. E é verdade. A gente precisa se manifestar, a gente precisa se levantar, a gente precisa tomar posicionamentos. Né? Então a gente tem que ter atitudes de Déboras, né? Glória e a partir Deus. de hoje a gente entenda que eu sou uma Débora, a Eliette é uma Débora, Naná, todo mundo que está aí, a Lu, todo mundo. Somos Déboras que vamos nos levantar, vamos orar, buscar em Deus as estratégias, buscar que Deus resolva as coisas pra gente, porque um grande problema é a gente querer fazer. Talvez se Débora tivesse feito isso um dia antes, não teria conseguido, porque não teria tido a enchente, né? Então teve o dia certo, a hora certa. A palavra de Deus fala assim que o homem sábio, né, a pessoa sábia, discerne bem o tempo e o modo. Às vezes a gente sabe qual é o tempo, mas não sabe a maneira de fazer ou de falar. Sim. E às vezes a gente sabe a maneira de fazer. Sabe a maneira de fazer, sabe fazer tudo, a gente é perfeito nisso, mas não espera o tempo certo, né? Então a gente tem que ser sábio, como Débora, que mostra em todo o tempo que foi uma mulher sábia, né? E a gente tem que agir com estratégias, buscar no Senhor as nossas estratégias, né? Exato. E ele o meu psicólogo costuma falar uma coisa, né? Que ele fala assim pra mim, às vezes eu tô conversando alguma coisa com ele, ele fala assim, mas eu queria não sei o que, ele fala assim, deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando foi que você fez curso para ser Espírito Santo, né? Ele fala. Porque a gente... Verdade, a gente quer, às vezes, tomar a frente dele. Quer ser ele, exatamente. Né? A gente não é o Espírito Santo. Eu não tenho a capacidade de mudar as coisas, de mudar os corações. Não temos. Mas ele que sonda e conhece, né? O que está no meu alcance, o que está nas minhas mãos para fazer, eu tenho que fazer bem feito. Né? Então, se eu posso fazer isso e eu não faço, a palavra de Deus fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Né? Porque tem gente que fala assim, eu não fiz porque daí eu não tenho do que me arrepender. Mas se era uma coisa boa que era para você fazer e você não fez, você pecou. Com né? certeza. Então nós conhecemos a palavra, nós conhecemos como chama? A Bíblia, ou se não conhecemos, temos que ir atrás para conhecer que buscar, as estratégias de Deus. Conhecimento, né? Sim. Né? Porque não adianta também... desculpa, interromper. Não, pode falar, pode falar. Porque não adianta, por exemplo, eu até fazendo um paralelo com a minha profissão, né? Às vezes eu chego uma situação para eu resolver um caso concreto, mas se eu não tenho conhecimento, puxa, qual o código que eu vou usar? Qual o artigo que eu vou usar aqui? Eu não vou conseguir uni-lo no caso concreto para poder dar uma resposta. E é a mesma coisa. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que ir atrás das informações. Tenho que ir atrás,
é claro, tem que buscar informação, tem que puxar onde vai, é nisso. E para nossa vida também eu vejo isso. A gente está desesperado, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, não sabe como. Busca na palavra de Deus que ele tem a resposta. Provérbios, nossa, é um manual para nossa vida. Eu amo também, amo. Eu gosto muito de Salmos, também. então. Eu também. É isso, usar a palavra de Deus em todo. Eu lembro que quando eu estava fazendo a escola de discípulos, você falou algo muito interessante, que até hoje eu me lembro, né? Que o Espírito Santo, ele lembra de pequenos detalhes. Puxa, leva um guarda-chuva, eu lembro que você até contando a história que falava. E é chover, então ele nos lembra, ele cuida com muito amor da gente, né? É verdade. Muito é muito comum as pessoas dizerem assim, eu não vou orar pedindo isso a Deus porque eu não quero incomodar Deus com essas coisas. Deus quer ser incomodado. Deus quer que a gente fale. É só a gente se colocar no lugar de pai ou de mãe, no caso. Você não quer que seu filho fale as coisas pra você? Você não quer que seu filho converse com você, desabafe com você de sentimentos ruins que ele tá tendo? A gente não quer isso dos nossos filhos? Por que você acha que Deus não quer isso da gente? Né? Por que você acha que Deus não quer que você, às vezes... Eu não tô falando pra você ser uma pessoa reclamona, porque, meu Deus do céu, é horrível ficar do lado de quem é reclamão. Mas eu tô falando, às vezes, né, no chuveiro, né, como a gente tava falando, o chuveiro é meu lugar de desabafo, mas eu cheguei lá e falei, poxa, Deus, por quê? Não sei o que eu queria, tal. Às vezes Deus não vai te responder o porquê, porque o porquê é dele. Ele que sabe. Mas você tá pondo pra fora. Você tá exprimindo seus sentimentos. E isso é importante. E isso, Deus quer isso. Entendeu? Deus não fica bravo se você ficar chateado. Deus não fica bravo se você reclamar na medida certa das coisas pra ele. Mas, ao mesmo tempo que você reclamar, você já lembra a palavra de Deus fala, né? Me ajuda a lembrar das bênçãos do passado. O salmista fala muito disso, né? Lembrar do que passou, lembrar das coisas que ele viveu. Pelo amor de Deus, quantas coisas a gente não passou e Deus nos livrou. Verdade. Né? Então a gente tem que falar. E uma palavra que não sai da boca do crente é Deus tem todo o controle. Deus sabe de todas as coisas. Mas na hora do vamos ver, você cata o controle da mão de Deus e sai fazendo. E deixa eu falar uma coisa. E isso é pior em mulheres, viu? As mulheres têm mais esse hábito. Né? De querer controlar. De querer, exato. Já não é bem assim. Deixa que eu vou falar. Exatamente. Ai, peraí, Deus não tá fazendo direito, deixa eu pegar e fazer. Meu. Não dá. A gente tem que entender. Pôr na cabeça, né? Volta e meia eu penso assim, não, Deus tem todo o controle. Todo o controle. Peraí. Então, nada do que eu possa fazer ou pensar. Quanta gente, vou colocar aqui, mas quantos de vocês talvez não tinham um planejamento de viajar em junho ou julho? De fazer alguma coisa? Eu mesma, a gente estava combinando com um casal de amigos pra gente ir pra Minas no feriado de Tiradentes. Onde eu tava feriado de Tiradentes, fazer limpeza dentro de casa. Entendeu? Eu ia viajar, que dia? Hoje é dia 20... Não, 23, eu ia viajar domingo, 24. Dia 20. Então, eu ia viajar domingo. Vou viajar pra onde? Ficar dentro do meu lar. Aí vamos lá para Salmos de novo. Do coração do homem vem os planos, mas a resposta da boca vem do Senhor. Verdade. Entendeu? Ele tem todo o controle. Então, ele não quis que eu fosse para Minas. Ele não quis que você fosse viajar. E não quis muitas outras coisas. Né? A Mel falando também, né? Que ela chorou por não ir viajar. Nós vamos ter outras oportunidades. E hoje a nossa oportunidade é de fazer isso. Pensa bem nisso, nós estamos dentro, nós estamos fechados, né, sem poder fazer muita coisa. E olha o tempo que nós estamos tendo para poder nos dedicar ao Senhor. Né? Eu faço agora uma pergunta, por exemplo, para as mulheres que estão vendo aqui. Quantas de vocês, durante esses dias, que eu não sei, acho que já faz um mês que a gente está de quarentena, né? Eu não lembro quando foi, acho que foi dia 16, hoje é 24, eu não lembro. Do dia 24 de março, faz um mês hoje, decretação do Dória, né? Um mês. Isso, do Dória faz um mês. Dentro desse mês, quantas vezes você ligou para uma amiga ou para um amigo trazendo uma palavra de esperança? E quantas vezes você ligou para um amigo reclamando da atitude do Bolsonaro, da atitude de não sei quem, da não sei o que lá? É ou não é?
Sim, sim. Você entendeu? Então, tipo assim, notícia ruim, a gente tá passando toda hora e passa e vai em grupo de transmissão, vai no grupo da família, vai no grupo do coisa. Mas e as palavras de compaixão e um versículo que você O ouve, aquele evangelizar versículo vai pro agora, coração. né? Não é? Às vezes você tá mal aquele dia, você recebe um versículo, aquilo lá preenche o seu coração, sabe? Sim, um E a gente louvor, pegar, né? ou você tá fazendo alguma coisa, e eu sempre tive isso, e eu sei que quem já teve aula comigo, sabe que eu sempre falei isso. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa e Deus coloca alguém no meu coração para eu estar orando. E eu era daquelas que falava assim, já eu paro e faço. Eu aprendi que isso não resolve. É na hora. Nossa, para na hora. Para na hora. Ai, mas eu tô dirigindo. Então vai em pensamento. Vai. Eu tô dentro do ônibus. Ore dentro do ônibus. A palavra de Deus não fala orar todo tempo? Sabe? Então, vamos pensar nisso, né? A Lu falou, né, Luana? Isso tem me mudado primeiro. Realmente, todos nós sairemos transformados dessa experiência. Agora, a transformação, ela tem que ser evolutiva, né? Ela tem que evoluir e não regredir, né? Sim. Porque a gente pode regredir. A gente pode, isso acontece. Né? Eu queria saber se alguém colocou aqui, né? Receber o alimento certo e espalhar para os outros. Verdade, sabe? Espalha. Vai num feed de Instagram, de Facebook, vê quanta tragédia não tem lá. Entendeu? O que tem no seu feed? Não tô falando você, Eliette, mas tô falando de todo mundo. O que tem no seu feed? Você tem uma palavra de bênção para alguém? Você tem uma demonstração de carinho com alguma outra pessoa? Entendeu? É para isso que serve a internet também. Graças a Deus, Deus nos deu essa ferramenta, né? Glória a Deus. Amém. Acho que é isso. O interessante é que, só fazer um rapidinho comentário, né, dessa questão que você falou do evangelizar, né? Eu tenho aquele velho ditado aí do mundo que fala: a ocasião faz o ladrão. E na verdade eu coloquei até na minha célula: a ocasião leva às boas obras, né? Ou seja, está nesse momento difícil, vamos aproveitar para falar do evangelho. Eu até falei com o pessoal da minha célula: vamos mandar um convitinho, a pessoa entra, participa lá da célula online. Se quiser continuar no grupo, amém, mas a gente fez a nossa parte, né? Exatamente. Então isso, é polarizar, sermos as abelhinhas, polarizar e não entrarmos na mesma onda que o mundo está, como você falou. Exato. Temos que tomar os cuidados, né? Seguir as orientações, mas temos que fazer o nosso diferencial como cristão. E isso faz uma diferença para que outras pessoas sejam alcançadas, aquelas que não conhecem a Jesus ainda, tenham a oportunidade de conhecer, né? Então, glória a Deus. E nós como abelhinhas de uma mesma colmeia, pensar nas outras abelhinhas. Você, por acaso, ligou para alguém para perguntar se está precisando de alguma coisa? Né? Você que eu digo, você tá ali de novo, para todo mundo, né? Para todas nós, né? Mas para todos nós. Você ligou para alguém para saber se está precisando de alguma coisa? Se precisa, às vezes, de um arroz, ou de um sabão, ou de um álcool em gel, que às vezes você tem 2 potes e o outro não tem. Você perguntou para alguém se está precisando de uma palavra de conforto naquele momento. Você perguntou para alguém se quer que faça uma oração, entendeu? Por que não orar pela internet? Por que não fazer, por exemplo, videoconferência e orar junto com o irmão? Exatamente. Sabe? Por que não? Eu estava, até um tempo atrás, né? Não sei se a Denise está aí ainda. A gente estava fazendo isso. Todo dia, na hora que a gente ia dormir, a gente combinava da gente... Ela mandava mensagem para mim, vou orar agora. E aí a gente orava junto. Ela na casa dela, eu aqui, e a gente orava na mesma hora. Né? A gente parou de fazer isso, a gente acabou esquecendo, mas é um hábito muito gostoso, eu saber que alguém estava orando junto comigo, né, a respeito da mesma coisa, porque a gente colocava objetivos de oração e fazia. Isso é muito gostoso. Com né? certeza. Ai, gente, quanto tempo falta? Não tem nem noção, não tá mostrando pra mim quanto tempo falta de live. Mostra pra alguém aí. Que horas que começou, você lembra? Nem sei, nem vi. Não, agora Bia, são você sabe me dizer? É verdade, 16h43. Então, mas eu não lembro que hora que começou, gente. Eu já tô já... já vamos encerrar, já vamos fazer uma oração, então, pra gente encerrar essa oração? Sim, sim. Eu vou pedir pra você, Eliette, fazer essa oração, né? Para que o Senhor nos abençoe a todas e possa nos dirigir em tudo, tá bom? Amém.
Amém. Senhor, meu Deus e Pai, queremos, Senhor, te agradecer, primeiramente colocando as nossas vidas, Pai, diante do seu altar. Agradecer, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade que mesmo de forma remota, forma online, nós cremos, ó Deus, que o Senhor está presente também em nosso meio, Senhor. Deus, que essa palavra, que esse momento, Senhor, falando dessa passagem de Débora, caia nos corações das irmãs, dos irmãos, Amém, seja Jesus. bênção na vida de cada um de nós. Pai Santo, te agradeço pela vida da pastora Leni, que teve essa ideia, juntamente com a Najara, com a Gabriela, que também nos ajudou nesse momento. Verdade. Senhor, que essa palavra, que essa live, Senhor, alcance a maior quantidade de pessoas, ó Deus, que caia, Senhor, no coração como uma semente em solo fértil, Pai Santo. Amém, Deus, Jesus. nós sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e o Deus de sempre. Por isso, Aleluia. Pai, nós colocamos diante de Ti esse momento e sabemos, Deus, que o